E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Angel Midnight e, galera, passando aqui no começo do vídeo para pedir para vocês se inscreverem, deixar o like, ajuda muito a gente e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, sem mais delongas e bora pro vídeo. Bom, gente, durante anos parecia que a Xbox estava cavando a própria cova. Por exemplo, o aumento absurdo na Game Pass, os exclusivos indo para o PlayStation, por exemplo, Sea of Thieves e Forza, campanhas de marketing confusas. E galera, chegou num ponto onde até ex-funcionários e ex-devs começaram a falar que talvez a Xbox simplesmente não sobrevivesse mais essa geração, falando que provavelmente na próxima geração a Xbox simplesmente faliria. Só que alguma coisa mudou. Porque depois de anos tomando decisão errada, parece que a Xbox finalmente entendeu o que fez ela ser gigante. A Xbox está voltando das cinzas? Bom, para entender por que tanta gente perdeu a confiança na Xbox, e até eu tinha perdido, a gente precisa voltar lá pro Xbox One, quando ele estava nascendo. Porque aquela apresentação, galera, foi um desastre. Na época, a divisão Xbox era comandada por Don Matrick. Espero ter pronunciado certo. E ele falava que enquanto a galera queria ver jogos, quer dizer, enquanto a galera queria ver jogos, potência, exclusivos, a Microsoft ficou falando em TV. Só ficou falando em serviço de TV. Parecia que eles tinham esquecido que estavam vendendo videogame. Eles ficavam falando sobre funções de TV, falando que o Xbox era ótimo para você ver YouTube e programas de streaming. O PlayStation 4 parecia um console feito para jogadores, enquanto o Xbox One parecia uma Smart TV gamer. E desde aquela época, parecia que o Xbox estava sempre correndo atrás do prejuízo. Depois disso, o Phil Spencer assumiu o Xbox tentando salvar a marca. E por um tempo, parecia que realmente ele estava conseguindo. Só que aí surgiu a Game Pass. E por um tempo, parecia a salvação da marca. A proposta era absurda, galera. Centenas de jogos, lançamento Day One, tudo por assinatura. Só que com o tempo começaram os aumentos do preço. A Game Pass começou a ficar cara demais. E o pior, muita gente começou a sentir que a Xbox estava deixando de ser um console para virar só um serviço. Chegou num ponto onde a campanha da Xbox basicamente dizia que tudo era um Xbox. Celular poderia ser um Xbox, notebook poderia ser um Xbox, TV poderia ser um Xbox, menos o próprio Xbox. Parecia que eles pararam de vender um produto e só estavam querendo fazer o marketing de uma marca. E aí veio a decisão que quase matou a identidade da marca. Os exclusivos começaram a ir para o PlayStation. E foi aí que muita gente começou a pensar: qual o motivo de comprar um Xbox? Até eu me questionei isso. E por vários anos, os exclusivos eram o coração da guerra dos consoles. Halo, Gears, Forza, tudo isso ajudava a criar uma identidade. Só que aos poucos parecia que a Xbox estava desistindo dela mesma. Só que em 2026, tudo começou a mudar. Depois da saída de Phil Spencer na liderança principal do Xbox, a Microsoft colocou a Asha Sharman, como a nova CEO da divisão Xbox. E diferente da antiga direção, ela começou a desfazer várias decisões que estavam destruindo a marca. Ela acabou com a ideia de que tudo era um Xbox, ela voltou a focar no que realmente importa, o console, e a própria direção assumiu que a Game Pass tinha ficado cara demais para os jogadores. E pouco tempo depois, os preços começaram a cair. De R$ 120, o plano Ultimate caiu para R$ 75. E depois de anos tentando transformar a Xbox em qualquer coisa, finalmente parece que eles lembraram que o que a Xbox realmente é: um videogame. Talvez a Xbox nunca volte a dominar como na época do 360. Mas pela primeira vez em anos, parece que existe uma direção. Parece que existe uma identidade. E principalmente, parece que a Xbox possa voltar a ser a Xbox. A verdade é que a Xbox passou anos queimando a própria imagem. Mas talvez, e só talvez, essa tenha sido a primeira vez em muito tempo onde finalmente eles entenderam o que os jogadores realmente querem. E se isso continuar, a Xbox realmente pode voltar das cinzas. A Xbox pode ser uma nova Nintendo, porque, bem, mesmo com o Switch indo hoje em dia, vocês muito provavelmente devem saber que a Nintendo estava quase falindo com o Nintendo Wii. E o Nintendo Switch salvou ela, né, a Nintendo. Então possa ser que a Xbox possa ser uma nova Nintendo e poder voltar nessa época de trevas.
Claro, como eu acabei de falar agora há pouco, o Phil Spencer, quando ele começou a assumir Xbox, ele também fez mil maravilhas. Não podemos depositar todas as nossas esperanças na Asha, mas talvez aconteça. E se isso acontecer, eu vou estar aqui para aplaudir de pé a Xbox.